Estamos aqui no cemitério e eu gostaria de fazer uma meditação aqui nesta manhã. Ontem estive no sepultamento do pai, de um amigo, de um irmão, do missionário, e vendo ali toda aquela situação de dor, de separação, de tristeza, de morte, eu queria trazer uma meditação sobre o tema "O meu dia vai chegar". Nós não gostamos de pensar, de falar sobre a morte, mas quando nós enfrentamos, nós temos a certeza, a convicção de que é uma realidade que nenhum de nós pode fugir. Eu quero convidar você a meditar ali no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso de número 17. É uma situação de morte. E nós vamos ver o que aconteceu. E vamos meditar um pouquinho também sobre as nossas vidas, a nossa situação. Ontem, ao ver aquele corpo, aquele homem, que na noite anterior havia conversado com a esposa sobre planos de uma viagem, no outro dia a mulher vai chamá-lo e ele está morto. Aqui nós vemos uma história que inicialmente ela é triste, desesperadora, mas que tem um final feliz. E vamos fazer aplicações para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. O primeiro ponto da nossa meditação é: Jesus vai até pessoas destruídas. No verso 11 diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus está seguindo pela estradinha até essa cidade, um lugarejo, um vilarejo, um lugar de pessoas simples, pessoas humildes, uma cidade chamada Naim. E junto de Jesus está os discípulos e também está uma grande multidão seguindo Jesus. No verso 12 diz: como se aproximasse da porta da cidade, Jesus está chegando na entrada da cidade, eis que saía o enterro. Jesus está entrando na cidade e da cidade está saindo um grupo de pessoas para enterrar, fazer um sepultamento. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Filho único, uma mulher viúva que já tinha experimentado, já tinha feito o enterro do seu marido, aquele que é o provedor, era o provedor. Nessa situação aqui, essa mulher, ela dependia totalmente do sustento do marido e o marido morre, e agora a esperança é para com o filho, mas o filho único também morre. Você pode imaginar a dor, o sofrimento, o desespero desta mulher? A gente sabe que das dores que passamos aqui nesse mundo, eu creio que não há uma dor maior para um pai, para uma mãe, perder o seu filho. E ainda mais nessa condição de filho único. Então esta mulher saía ao enterro do filho único e grande multidão da cidade ia ter com ela. Olha que coisa maravilhosa. Esta mulher não pediu nada para Jesus, mas Jesus sabe da dor do coração, Jesus sabe o que está acontecendo com ela. E Jesus é perito em vir e socorrer pessoas destruídas, desamparadas, pessoas em desespero, em profunda tristeza e angústia de alma. E o que Jesus faz? Jesus toca o morto. No verso 14 e 15,
diz que Jesus chegou e tocou o esquife, tocou ali. E parando os que o conduzia, disse, olha que coisa maravilhosa. Mas por que Jesus está fazendo isso? No verso de número 13, conta que Jesus viu a mulher, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, Jesus olhou para aquela mulher, Jesus sentiu compaixão por ela. E olha o que Jesus disse para ela, não chores. Como não chorar numa situação dessa? Como não se entristecer numa situação dessa? Como não se desesperar? Aquela mulher, ela está em profundo sofrimento. E Jesus veio e diz para ela, não chores. Jesus pode falar isso porque Jesus tem a solução. Jesus sabe o que vai acontecer. E Jesus toca então, ali no caixão, e Jesus para, duas multidões, a multidão que vem com Jesus, o autor da vida, e a multidão que acompanha esta mulher, esse enterro. E ali Jesus manda pará-los, toca e manda parar. E Jesus disse algo tremendo. Jovem, aquele que está ali, aquele que é falecido, o cadáver, o morto. E Jesus diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Oh Deus maravilhoso! A vida, o autor da vida, ele tem poder também sobre a morte. Jovem, eu te mando. Ah, que coisa tremenda! Levanta-te, levanta-te, levanta-te. E naquele mesmo momento, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Como pode? Eu fico imaginando o que deve ter ocorrido na cabeça, na mente das pessoas. Eles estão indo enterrar aquele jovem e agora o jovem se levanta e o jovem está falando diante da ordem de Jesus. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus deu de volta aquele filho àquela mãe, filho único. Eu só fico imaginando. Agora o choro daquela mulher deixa de ser um choro de tristeza e passa a ser um choro de alegria. O meu filho estava morto, agora ele está vivo, ele levantou, ele está falando. Eu fico imaginando a alegria daquela mulher. Que milagre, que coisa tremenda. E aí você pode perguntar, mas o que essa história tem a ver comigo? Ali da carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, diz que todos nós estávamos mortos, mas Jesus veio para nos dar vida. No Evangelho de João, capítulo 10, diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A pessoa sem Jesus, mesmo andando, mesmo respirando, mesmo falando, ela está morta espiritualmente. E Jesus vem. E assim como Jesus fez com aquele morto físico, Ele também faz comigo, faz com você. Ele dá-nos vida. E essa vida abundante, não essa vida medíocre, miserável, horrível que muitos estão vivendo, porque não tem esperança para com o dia de amanhã. Estão enfermas no corpo, na alma, no espírito, precisam do toque de Jesus, precisam ouvir Jesus tocando e falando, levanta-te. Hoje é dia que Deus quer fazer-nos levantar, levantar de nós mesmos, levantar dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Ele quer tocar em nós, Ele quer nos dar vida. E o que aconteceu diante de tudo isso? É que Jesus foi reconhecido por todos. No verso 16 fala, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Vendo ali o jovem morto, agora vê Jesus Cristo
trazendo vida novamente, e eles ficaram ali estupefatos, possuídos de temor, de medo, e eles glorificavam a Deus, Deus, louvado seja Deus. E eles diziam, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles reconheceram na pessoa de Jesus, um profeta vindo da parte de Deus, e Deus retornando ao seu povo. Jesus é Deus. E no verso 7 diz, e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A notícia se espalhou. Aquele jovem, filho daquela viúva, filho único, morreu, mas Jesus deu uma palavra e aquele jovem levantou-se e voltou a viver. Muitas pessoas estão mortas nos seus sonhos, nas suas esperanças, nos seus relacionamentos, já não tem mais vida. Aqui, nesse lugar, nesse cemitério, quantas histórias, quantos sonhos, quantos relacionamentos, quantas famílias, quanta dor, quanto sofrimento. Mas nós estamos aqui hoje para anunciar que Jesus é vida. E em Jesus, mesmo quando enfrentarmos a morte, o dia chegará. O dia chegará para mim, o dia chegará para você. Mesmo nesse tempo, nós temos a certeza da vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou, ele venceu a morte. E ele nos dá livre acesso a Deus Pai. Ele nos dá essa esperança gloriosa de que, terminando a vida aqui, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Nós vamos viver com Ele para todo sempre. Não mais 10, 50, 80 anos, não. Vamos viver a eternidade, bilhões e bilhões de anos, juntos de Deus. E para isso, nós precisamos receber o toque de Jesus. Nós precisamos receber o milagre de tirar a morte dos nossos corações e nos dar a vida. Só Ele, só Jesus tem o poder para fazer isso. Nós vamos orar e eu quero convidá-lo a orar comigo. Nós estamos aqui nesse lugar onde pensamos na morte, onde as pessoas, quando vêm para esse lugar, se enchem de tristeza. Um lugar onde certamente um dia nós estaremos também, mas até esse dia chegar, nós somos convidados a, em Cristo Jesus, buscar uma vida que vale a pena ser vivida. Buscar essa vida abundante que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Eu não sei quais foram as suas experiências ao perder os entes queridos, mas uma coisa é certa: em Cristo Jesus nós vamos ressuscitar e vamos viver para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é o autor da vida, o dono de todas as coisas. O Senhor sabe como nós nos encontramos nesta manhã. O Senhor sabe, papai, qual será o dia da nossa partida. Por isso nós queremos entregar tudo em tuas mãos. Queremos pedir para Jesus, neste dia, toque as nossas vidas. Tira tudo aquilo que é morte e dá-nos vida, dá-nos a vida eterna, dá-nos a vida abundante. Nós clamamos a Ti, Jesus, para que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor fez acontecer com aquele jovem, filho único, trazendo ele a vida, trazendo alegria àquela mulher. Traz alegria aos nossos corações. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Um forte abraço e aqui do cemitério eu me despeço.